Bom dia! Bom, aqui na minha cidade tá muito frio hoje, aqui em Assis. Mas eu não podia deixar de passar para vocês os entendimentos que eu tenho adquirido nos últimos meses, semanas, né? Que eu tenho estudado bastante a respeito de joias, semi-joias, bijuterias. E eu penso assim, já que eu vou entrar nesse mundo, eu quero entrar sabendo tudo, dominando tudo, né? Tudo que eu puder saber, entender. Eu tenho muita sede de aprendizado, né? E é isso, gente. Eu tô aprendendo muita coisa e tá muito legal. E eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho aprendido, tá bom? E qualquer dúvida vocês me mandam, tá bom? Tem coisa que pode ser que eu não vou saber explicar certinho, mas a gente vai saber, vai descobrir juntos e eu te falo. Então vamos lá, gente. Quais são as diferenças entre as joias, as semi-joias e as bijuterias? Eu vou começar com as joias, tá? Pessoal, as joias elas são feitas de metais nobres, tá? Sejam ouro ou prata. Eu preciso falar um pouquinho da prata, porque a prata ela é um metal nobre especial. A prata 1000, né, que é a completa, né, sem nenhum tipo de resíduo metal dentro dela, ela é muito mole, muito maleável e ela é muito difícil de se fazer uma joia. Então, existem as pratas 925 e as pratas 950 para poder pegar uma liga de metal e para poder fazer uma joia ou uma semi-joia. Por esse motivo, não tem como, não existe uma prata pura. Não existe, porque não tem como virar uma joia. Eles não têm como trabalhar, nenhum joalheiro consegue trabalhar. Isso é no mundo inteiro, tá bom? Inclusive, existe na Itália uma lei que foi feita por um rei, tá bom? Para impor, né, o mínimo de prata que pode ser considerado prata legítima, né, para as pessoas estarem usando, que é a prata 925. Então ela é sim considerada um metal nobre, tá? E aí, para completar as joias, os joalheiros tiveram uma ideia de colocar pedras preciosas. Isso. São elas diamantes, rubis, esmeraldas, moçanite. Pode ser que eu tenha pronunciado errado porque é francês, né? Moçanite. E essas pedras, elas são de difícil extração, tá? E envolve muitas questões éticas, tá? Quem assistiu o filme Diamante Negro, realmente aquilo lá são fatos, são histórias reais, tá bom? Levem muito a sério isso. E por esse motivo, né, elas são muito caras, são de difícil acesso, elas têm que ser lapidadas e tudo mais. Por isso, pessoal, a joia ela é tão cara, como eu coloquei aí anteriormente para você. Eu coloquei aí, então, no meu destaque, depois vocês olhem, eu acredito que está em histórias, tá? O valor que chega uma joia real, tá bom? Original. Por exemplo, da Van Cleef, que eu coloquei lá, tá bom? Eu tirei um print e coloquei. Chega a 22 mil euros, tá bom? Aí você faz a conversão, tá? Pro real, porque, gente, eu não acompanho mais. É tanta mudança, dólar, euro, e tudo isso influencia muito, né? Na acessibilidade das pessoas. Então, gente, surgiu as semi-joias. Porque aumentou a demanda, a procura por joias e as pessoas não têm acesso. E para poder, né, ajudar essas pessoas, né, os joalheiros tiveram a ideia de pegar latão e banhar no ouro. Continuando sobre as semi-joias, né, de onde eu parei, que eu já falei sobre as joias, e agora eu vou dar continuidade a respeito das semi-joias. Pessoal, é o seguinte, as semi-joias,
elas podem não ser joias, mas elas passam por bastante processo, tá bom? Elas têm em sua estrutura, sua base estrutural, ela é composta de latão ou algum aço inoxidável, que no caso é o inox, tá bom? E depois ela passa por um banho, tá? E aí, após esse banho, seja de prata, seja de ródio, seja de ouro, né, de algum metal nobre, tá bom? Ela passa pelo banho do metal nobre e por isso ela pode ser considerada uma semi. E por isso ela pode ser considerada, né, no caso, uma semi-joia, tá bom? As semijoias, elas podem ter também pedras, né? No caso, as mais usadas são o zircônia e os cristais, né? Que são pedras sintéticas, feitas em laboratório, tá bom? Elas são feitas de um pó e que vira aí uma pedra. A zircônia, gente, que eu fiquei de falar sobre ela também e já vou pegar o nicho aqui, né? Aproveitar aqui o assunto. A zircônia, ela é a mais parecida com o diamante que existe. A única diferença da zircônia para um diamante é o preço, obviamente, né? E quando você vai colocar ela numa luz, então, gente, quando você coloca a luz embaixo de um diamante e a luz embaixo de uma zircônia, embaixo do diamante vai refletir um arco-íris, né? Vai ficar brilhando assim, parece um arco-íris, né? É maravilhoso para quem já teve a oportunidade de ver. Agora, quando é a zircônia, por ela ter um fundo mais clarinho, né? Apesar da aparência com o diamante, ela não vai refletir um arco-íris. Ela vai refletir uma luz branca, tá bom? Uma luz clarinha, assim, tá? Mas quando você coloca ela no sol, o brilho dela é muito parecido com o do diamante, tá bom? Então, por isso, e ela ser mais acessível, né? Ela sai em torno de uns R$ 40 por aí. Ela acaba virando uma peça-chave para semijoia. Então, eu falei do cristal e da zircônia porque são as pedras sintéticas mais usadas, tá? Inclusive, na zircônia, dá para você colocar tons, tá bom? Eles acrescentam algumas químicas, tá bom? Que gera um tom de amarelado, de violeta, né? Um tom azulado, né? E que continua com aquele brilho maravilhoso que a zircônia realmente traz, tá bom? Inclusive, marcas muito conhecidas usam a zircônia, tá bom? Como, por exemplo, a Swarovski. Também me perguntou muito sobre o folheado. Gente, é controverso, tá? Porque eu, pessoalmente, não considero o folheado uma semijoia, apesar de que ele passa pelo banho na semijoia, não um banho propriamente dito, é uma folha, assim, é muito rápido, tá bom? Como se fosse uma tinta na peça ali no caso, entendeu? Então, pra mim, pessoalmente, eu não considero o folheado parte da semijoia, tá bom? Por isso que eu falo, eu vendo semijoia e não um folheado, tá? Para mim, o folhado tá mais aí junto aí com as bijuterias, no caso, tá bom? Que não tem problema nenhum, gente. Cada um sabe quanto pode investir numa peça, né? E vai das suas necessidades, se você quer uma coisa diferente. Já as bijuterias, elas já são feitas de materiais mais acessíveis, né? Pode conter aí plástico, pode conter algum metal, né? Independente de qual tipo de metal, né? E aí eles usam o strass, né? A bijuteria, gente, ela passa por uma tintura, geralmente, né? No tom prateado ou dourado, né? Ou então outro tom, no caso,
tá bom? Mas é uma tinta, por isso a sua durabilidade é muito menor, tá bom? Elas também têm sua beleza, elas também têm sua importância, a gente não pode diminuir, né, as coisas, mas assim, ela não tem a durabilidade que tem a semijoia, e a semijoia, ela tem a aparência mais próxima da joia por si, propriamente dito. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu acho que é muito importante que vocês entendam as diferenças, né? Porque as pessoas acabam falando, mas o preço das suas coisas não são tão acessíveis. Mas não é questão disso, é questão de um processo, é questão de trabalho, é questão de qualidade, tá bom? E é isso mesmo, as coisas não estão baratas, né? Mas caso você não consiga adquirir uma joia, a semijoia é a melhor opção, tá bom? Já a bijuteria, ela só não vai ter a durabilidade de uma semijoia. Com o devido cuidado, a semijoia pode durar muitos anos, tá bom? Não tanto, talvez nem tanto quanto a joia real, mas é a que mais se assemelha e a que mais vai durar perto de uma joia, tá bom, gente? Então, você que tem que ver o que é melhor para você.